Então, as meninas estavam conversando lá fora e eu escuto tudo e eu me meto na conversa dos outros. Eu acabo com o sonho das pessoas que eu não conheço. Eu tenho essa mania. Eu já dei aula em mercado. Eu escuto as pessoas conversando, eu começo a explicar a tributação indireta do negócio. Esse tempo aconteceu isso. Eu estava lá explicando a tributação indireta, né, lá no mercadinho, lá do bairro. De repente, eu estava explicando para um casal, tal. De repente, parou um monte de gente, aí eu comecei a dar aula lá no mercado. Eu me meto na conversa dos outros. Aí, o que acontece? O cursinho realmente é um norte. Vocês me desculpam. Se você falar assim, eu estou assistindo todas as aulas, você não vai passar. Se você só assistir aula. Se você não estudar em casa, desculpa, não vai. Você está entendendo? Por quê? Porque o aluno tem que baixar o salto. Por que baixar o salto? Porque, assim, por exemplo, Lígia, eu sou normal. Como a grande maioria. Eu preciso ter a aula, ler o livro e escrever para eu aprender. Tá? Raras são as pessoas que só escutando grava. Emerson é foda, cara. Karma, meu marido. Ele fez 2 graduações, várias pós-graduação. Ele nunca teve um caderno e ele nunca pegou num livro, desgraçado. Nunca pegou uma PF e sempre foi o melhor aluno da turma. Mas ele nunca perdeu aula. Ele escuta, ele nunca mais esquece, ele deixa os funcionários loucos. Porque ele chega assim, você lembra, e eu também, que no dia X... na hora Y, eu vim aqui e falei com você que era para você fazer tal coisa. Ele tem uma cabeça que não existe. Alice, graças a Deus, puxou para ela, entendeu? Alice canta Eduardo e Mônica inteirinho, só para vocês terem uma ideia. 9 anos. Tá? Fora outras músicas, difícil para cacete, que eu falo, como é que essa criança conseguiu decorar a porra desse negócio? Né? Mas ainda bem. Só que Emerson é exceção. Tá? Emerson é exceção. A maioria de nós sou eu. Então, se você não sentar a bunda na cadeira e não estudar, agora, estou na boca da prova. Eu vou ler doutrina? Não. Tá? Eu não vou ler doutrina. Se você tem pouco tempo, você vai responder questão. Uma das melhores formas de estudar para a prova de múltipla escolha, objetiva, que a gente fala, é resolver questão. Vocês estão entendendo? Porque é para você treinar o seu chute. Tanto é que vocês receberam, eu mandei para enviar para vocês todas as provas da OAB de Direito Tributário, da primeira fase, que é para vocês responderem. No final está o gabarito. Tá? Para quê? É assim, tudo está gravado na nossa cabeça. Tudo que você escutou alguma vez na vida está gravado na nossa cabeça. Ocorre que você tem que treinar o seu cérebro para ser rápido, para ler aquela questão e o seu cérebro... Vocês já prestaram assim? Li, marquei. Deixa eu ler de novo, com mais atenção. Você muda, você erra. Todo mundo passou por isso. Por quê? Porque o seu cérebro ele indica. Tá? Então, quanto mais questões vocês fizerem, mais você vai habituar o seu cérebro a fazer isso, com mais agilidade, com mais acerto. Então, você não tem tempo para estudar. O pouco tempo que você tiver, responde questão. Tá? Responde questão. Bora lá. Fontes do direito tributário. Fonte é o quê? É o nascedouro, não é? Da onde vem. A fonte formal vem da lei. Nós já falamos com relação às fontes aos
contratados, né? Aí a gente tem que pensar o quê? Aqui, ó, a alíquota mínima do ISS, a alíquota mínima e máxima do ISS de competência dos municípios vai vir estabelecida em lei complementar. E está lá na 116, o mínimo 2, máximo 5. Tá? Que é aquela que eu já falei, norma geral. Eu já vim explicando para vocês isso no princípio da legalidade ontem. Lei complementar vai instituir o quê? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Está colocado. Cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência. Então, o que acontece? Ó, eu não sei se é ICMS ou ISS. Quem que vai dizer se é ICMS ou ISS? A lei complementar, a 116 do ISS. Regular limitações ao poder de tributar. Por isso que é lei complementar, quando a gente fala na imunidade, com relação às instituições de educação ou assistência social sem fins lucrativos. As normas gerais, que eu coloquei aqui para vocês ontem no quadro também, o que precisa de lei complementar e o que não precisa. Tudo isso já foi explicado. Igual eu falei para vocês, eu vou explicando e vai estando aqui no meio do material. Agora, vamos pensar em resolução do Senado. Resolução do Senado. Eu vou fazer o congresso de costa, tá? Porque eu gosto de escrever. Então, você está de costa. Não está de frente, está de costa. O que é isso? Congresso, né? A boca para cima é quem? Câmara dos Deputados. Quantos deputados tem Mato Grosso? Não sei. Sério mesmo, eu não sei. X. Quantos deputados tem São Paulo? Não sei. Y. Não sei, verdade. Rio de Janeiro? Z. Não sei. Porque as câmaras dos deputados representam quem? O povo. O povo. Por isso que muda a quantidade. Por isso que o Niemeyer colocou ela para cima. Para escutar o clamor do povo. Tá? É bonito. Tem um porquê do Niemeyer ter feito isso. A boca para baixo é quem? O Senado. Quantos senadores tem Mato Grosso? 3. Quantos senadores tem São Paulo? 3. Quantos senadores tem o Rio de Janeiro? 3. Né? Eu lembro isso aqui, eu não consigo, toda vez que eu faço isso, há muitos anos atrás, eu estava dando aula na faculdade, sexta-feira à noite, 9h30 da noite, né? E eu lá. Quanto tem? Todo mundo. Eu, 3. Quanto tem? Todo mundo quieto. Cri, 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 3. E aí eu continuei. Aí tinha uma aluna que estava com o filho dela de 4 anos, que ele vinha com ela assistir aula. De repente, ele levantou. 3! Falei, tá vendo, seus filhos da puta? Aí, ó, a criança já entendeu a porra do negócio e vocês ficam aí dormindo, né? Mas, enfim, 3. Por quê? Porque não representa o povo, representa os estados. Então, o Senado representa os estados. Se ele representa os estados, onde que ele pode meter o bedelho? Em quais impostos? Dos estados. Vocês estão entendendo? Ou seja, ele vai meter bedelho no ITCMD, no IPTU
IPVA e no ICMS. Então, assim, se vier uma questão sobre resolução do Senado e aparecer um IPTU, você já tira fora, porque é do município. Aparecer um imposto de renda, você já tira fora. Por quê? Porque é da União. Então, como ele representa os estados, são os impostos estaduais. Resolução do Senado e não do Congresso, do Senado, pode trazer alíquotas máximas e mínimas. Para que isso? Para impedir guerra fiscal. Essa é a ideia, para impedir guerra fiscal. Tá? Resolução do Senado pode estabelecer alíquota máxima para o ITCMD. Beleza? Máxima para o ITCMD. Vamos para o direito do trabalho. Como que eu chamo o máximo de uma categoria? Teto. Não é teto o máximo de uma categoria no direito do trabalho? Aí o teto dos servidores públicos, tipo assim, né? Teto. Por quê? ITCMD. Teto máximo. Resolução do Senado pode trazer mínima do IPVA. Como que eu chamo o mínimo de uma categoria? Piso. Já teve vezes que o povo, sapato, que eu ficava assim, como que é? Sapato. Eu, ai, meu Deus do céu, eu quero morrer. Então, tá aqui, IPVA, piso. É macetinho, tá? Macetinho. ICMS, máxima e mínima. Ok? Máxima e mínima. O ITCMD, nós temos uma resolução de 1992, tá? Que fala que o máximo é 8%. Certo? Do IPVA a gente não tem, ou seja, é fake news. A porra do negócio, que meu sogro está morrendo de medo, não está dormindo, que o Lula vai fazer igual aos Estados Unidos, 50% de TCMD. Eu gosto lá dos Estados Unidos, eu quero que o Brasil seja igual aos Estados Unidos. Se botar o ITCMD dos Estados Unidos no Brasil, o povo vai chorar. Eles vão ver que é bom para tosse. O que acontece? Não pode 50%. Uma que não pode, que isso viola o princípio do não confisco. Outra coisa, que se for para ter uma alíquota superior a 8%, chegar a 10%, 15%, precisa de resolução do Senado. Não é de competência do presidente da República. E não basta só a resolução do Senado. Depois, o Estado, por lei, pode chegar ou não a esse teto. Por exemplo, isso aqui é o quê? 92. Qual que era a nossa alíquota máxima até 2016? 4. Está vendo que só chegou a 8 em 2016? São Paulo até hoje é 4. Não chegou nesse máximo. Então, isso vai ainda depender do critério de cada estado. Tá, gente? Então, isso é fake news. Tá? Então, máxima, teto, mínima, piso. Para vocês, então, ITCMD, teto. IPVA, piso. Dúvida? Não, né? Decorebinha. Vamos para a obrigação tributária, que eu já dei o en passant dela para vocês. Então, vamos
direto para a questão. A pessoa jurídica celebra contrato de locação de automóveis com a pessoa jurídica ABC, proprietária dos veículos, pelo prazo de 5 anos. Os automóveis serão utilizados pelos diretores da pessoa jurídica Z. Segundo o contrato, o locatário Z é o responsável pelo pagamento do IPVA de todos os automóveis durante o prazo contratual. Muito que ajuda quando você está respondendo uma questão, e você consegue fazer isso com quanto mais questões você responder, o seu cérebro faz isso, é você trazer para algo que você vivencia. Eu sempre falo o seguinte: qual é o direito mais antigo e mais importante? É o tributário. É verdade. Porque desde que o mundo, que a sociedade começou, a gente não consegue falar em sociedade sem tributo. Então, desde que o homem começou a juntar, teve tributo. E a gente respira tributo. Não tem ICMS da porra desse ar gelado que está saindo? Não está aqui? Não está em tudo? Está em tudo. Só que a gente não consegue visualizar isso. Por que penal é tão fácil? Uma, que a gente adora desgraça. Duas, que o que passa na televisão é desgraça. Então, quando você vê o Cadeia Neles, na hora você já liga Lé com Cré. Se você começar a ligar Lé com Cré com a matéria de tributário na vida prática sua, você nunca mais esquece esse negócio. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu estou jogando um tributo para o outro para pagar numa locação, não é muito mais fácil a gente pensar em casa do que em carro? A gente não costuma locar carro, mas a gente vê locar casa, né? Então, às vezes, quando você pegar um negócio desse e transformar algo para a sua vida, que às vezes você tem em casa, fica mais fácil. Então, em vez de eu colocar carro e PVA, eu colocar casa e IPTU, que é os exemplos que todo mundo dá, você consegue chegar na resposta. Eu não expliquei para vocês agora há pouco que aquela cláusula num contrato não afeta o fisco? É isso aqui. Então, vamos lá. O contrato é nulo, uma vez que altera, por meio de convenção particular, a condição de sujeito ativo da obrigação tributária. Espera aí, ele é completamente nulo? Não. Perante o fisco é. Mas e perante os particulares? Não, ele tem validade, tá? O contrato é válido e eficaz entre as partes, porém, não produzirá efeito contra a fazenda pública, que poderá exigir o IPVA do proprietário dos veículos, a pessoa de ABC. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Perdão, eu li e não prestei atenção. Tá? Pensei em outra coisa, fugiu. O contrato é válido e eficaz entre as partes. Ok. Porém, não produzirá efeitos contra a fazenda pública, que poderá exigir o IPVA do proprietário dos veículos. Ok. A pessoa jurídica ABC. Então, o que acontece? Aqui ele vai cobrar de quem? Do proprietário, que é ABC. Depois, ABC, em ação de regresso, que vai cobrar do locatário. Então, letra B. O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposta contra a fazenda pública? Não, não tem validade contra a fazenda pública. O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposta contra a fazenda pública desde que seja editada resolução da Cefaz. Resolução da Cefaz é lei? Não. Pode mudar a lei o sujeito passivo, o contribuinte aqui? Não. Então, fechou. Então, por isso que está falando aqui, que o locatário não tem, tá, legitimidade para questionar o imposto do bem locado, que é o que fala
essa súmula. Aqui eu já conversei com vocês ontem do princípio do não wallet. Pouco importa se o negócio jurídico é válido, eficaz ou coisa parecida, pouco importa. Realizou o fato gerador? Cobra. Princípio do não wallet, o tributo não tem cheiro. Quando a gente fala sobre isso, a gente junta o 118 do CTN mais o 126 do CTN. Junta os dois, tá? Então, vamos lá. Ai, qual que é o sonho de toda criança? Virar youtuber. Não é? Isso que a Alice só assiste celular de final de semana. Mãe, você monta um canal do YouTube? Não. Não, eu não tenho tempo. Você acha que eu tenho tempo? Não, sem chance. Quando você tiver tempo, você se vira. Mas é foda, né? Quem tem criança aí que abre a porra daqueles brinquedos? Que ganha dinheiro com aquilo. Criança. Absolutamente incapaz. E isso que ganha dinheiro com esse trem. E aí? Ela é contribuinte de imposto de renda? É, óbvio que é. Se eu colocar a minha casa, no nome da Alice, quem que vai ser contribuinte do IPTU da minha casa? A Alice. Vocês estão entendendo? Porque pouco importa a capacidade civil da pessoa, se ela é absolutamente ou relativamente incapaz. Ela que é contribuinte. Eu, em tese, sou responsável pelo pagamento desse IPTU. Mas se vier uma execução fiscal, vai vir contra a Alice. Certo? E se eu quiser debater aquele IPTU, vai ser igual pensão alimentícia. A Alice representada pela mãe, porque ela que é o sujeito passivo contribuinte. Eu sou o sujeito passivo responsável. Outro exemplo. Você vai conseguir a OAB agora. Você não. Uma outra pessoa não tem a OAB, pode advogar? Não. Mas ela pega a ação e pede para o colega advogar? Assinar? Tem. A gente sabe disso, tem. E aí? Ele vai receber dinheiro, mesmo não podendo advogar. Vai pagar imposto de renda? Vai. Se o traficante vai, imagina ele. Eu não tenho empresa aberta. Não tenho empresa aberta. Não tenho firma. Não tenho empresa. Mas eu sou sacoleira. Eu compro roupa e vendo roupa, mas eu não tenho empresa aberta. Eu sou contribuinte de ICMS? Sou, porque pouco importa. Vocês estão entendendo? Realizou o fato gerador, você é contribuinte, tá certo? Então, isso que é o princípio do não wallet. Aí aqui é de domicílio tributário, tá? É o artigo que eu até trouxe ele aqui, depois eu volto para a questão, o artigo 127. Você, agente, escolhe o nosso domicílio tributário. A gente escolhe, certo? Aonde que o fisco vai me notificar, aonde que o fisco vai me cobrar. Então, o domicílio tributário ele é por eleição. Eu, já posso ir lá e falar assim, meu domicílio tributário é tal lugar. Só que o fisco pode negar? Pode, desde que ele observe que eu estou fazendo isso para quê? Para tumultuar. Por exemplo, um amigo meu que queria ser juiz. Virou juiz? Virou. Lá no Amazonas. Cara, é um parto para chegar na comarca dele. Né? Porque ele pega avião, depois ele pega carro, depois ele pega barco, até ele chegar na comarca dele. Mas virou juiz, o sonho dele.
Eu tô fora, mas tudo bem, cada um, cada um. Aí eu falo, nossa, que massa, né? Vai ser difícil o fisco me encontrar, então eu vou colocar a comarca dele como meu domicílio tributário. E aí, a fazenda pode negar? Claro que pode negar. Por quê? Porque eu estou usando isso para quê? Para impedir, ok? Para impedir. Então, se não houve a eleição ou ela foi negada, aqui existe o rol. Então, qual que é esse rol? A pessoa física, onde que vai ser o domicílio dela? Vai ser aonde ela tem a residência habitual. Ah, tá, eu não sei onde é que é a residência dela. É onde ela tiver a atividade desempenhada, a sua função. Ah, e a empresa, pessoa jurídica, na sua sede. Mas e se a pessoa, né? Por exemplo, que a gente, vamos visualizar. Tem os caras que fazem malabares, não tem? Tem. Eu costumo dar dinheiro para os malabares. Tô mesmo. Entendeu? Tô. Mas, assim, eu dou conforme a apresentação. Verdade. Eu dou conforme a apresentação. Se é muito porcariazinha, dou lá uma moedinha. Esses tempos atrás, né? Tava lá o malabares e tinha um carro do meu lado adesivado. E eu via que o povo do meu lado estava puto com o malabares, tipo assim, vagabundo, não sei o quê. Catei vintão que eu tinha na carteira. A hora que o cara terminou, botei o carro no braço e tipo assim, só para infernizar o carro adesivado do lado. Eles olharam assim e ficaram putos. Eu saí rindo. Cada um usa o mecanismo que tiver, né? Aí, mas eu pago o malabares. Eu não estou doando dinheiro para o malabares. Eu estou pagando ele pelo serviço de entretenimento que ele me presta. Verdade. Certo? Tudo bem? Não é doação, é pagamento. Por isso que depende o malabares eu dou de moedinha a R$20. Já dei mais. Fala, cara, massa. Cara foda, merece. Então, se ele está fazendo um entretenimento para mim, ele está prestando um serviço. Se ele está prestando um serviço, ele é contribuinte de ISS. Ele é contribuinte de ISS, entendeu? Mas e aí, onde que vai ser o domicílio tributário dele? Ele não tem residência habitual, vamos pensar. Certo? Ele não tem um centro de atividade habitual. Onde que vai ser o domicílio dele? Aonde foi realizado o fato gerador. Está aqui. Quando não couber aplicar as regras fixadas, considera-se como domicílio tributário do contribuinte o lugar da situação de bens ou ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. O malabares não tem bens também, não vai ter, em tese. Entendeu? Apesar que eu já vi. Gente, é verdade, eu já vi. Filhinho de papai, revoltes da vida, que viram malabares, já vi, entendeu? Já, sabe? Aí, mas enfim, então você está vendo onde realiza o fato gerador. Vamos para a questão. Considere que Luiz é andarilho civilmente capaz que não elegeu nenhum lugar como seu domicílio tributário. Não tem domicílio civil, nem residência fixa e não desempenha habitualmente atividades em endereço certo. A partir da hipótese apresentada, conforme o CTN, assinale a afirmativa correta. Luiz nunca terá domicílio tributário? Falso, aqui está faltando a letra.
O domicílio tributário de Luiz será o lugar da situação de seus bens ou da ocorrência do fato gerador? Verdade. O domicílio será necessariamente a sede da entidade tributante? Não, é onde ocorre o fato gerador. Né? Dos seus parentes, pelo amor de Deus, o que os parentes têm a ver? Né? Deus o livre. Ave Maria. Então, tá lá. Essa aqui é legal. Mas essa, e a Alice, ela tinha uns 5 anos. Ela virou para mim e falou um dia no semáforo, né? Nossa, os malabares são super importantes, né? Eu falei, são. Porque eles impedem que as pessoas furem o sinal vermelho, porque furar o sinal vermelho é errado. Então, eles intertem a gente para a gente não ter vontade de furar o sinal vermelho. Isso mesmo. Isso aí. Né? Responsabilidade solidária. Vamos lá. Vamos pensar no direito civil. Responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária, é quando eu devo o todo, certo? Quando eu devo todo. Então, não existe benefício de ordem. Pouco importa a cota-parte. O fisco pode vir e escolher de quem ele vai cobrar. Certo? Isso é responsabilidade solidária. Tem que ser por interesse comum ou estar previsto na lei. A responsabilidade subsidiária já tem benefício de ordem. Primeiro, você tem que cobrar o devedor principal. Se você não conseguir receber, aí que você vai contra o devedor secundário. Não é isso no direito civil? É isso aqui no direito tributário também. Tá? Responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Então, imaginem o seguinte. Imaginem o seguinte. Existe essa casa. Essa casa pertence a A, a B e a C. Primeiro, vai morrer desse jeito. A, B e C. Por quê? Porque essa casa tem cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, de inalienabilidade. Tá? Vocês já ouviram falar dessas cláusulas? Meu finado tio, que morreu picado de uma cobra o ano passado, na fazenda, ele sempre falou que queria doar uma casa para o meu sobrinho. Aí, no fritar dos ovos, a gente quer, vou fazer a vontade do seu tio, a minha tia falou. Então, vou doar a casa pro Caio. Mas a gente tem medo do que o Caio possa ser no futuro. Lígia, o que eu faço para resguardar o Caio? Eu falei, então, você coloca a cláusula de incomunicabilidade, mesmo que ele casar com comunhão universal de bens, não comunica. Você coloca a cláusula de inalienabilidade, ele não pode vender essa casa sem autorização judicial. E você coloca uma cláusula de impenhorabilidade, ele não pode dar em garantia essa casa, salvo decisão judicial, ele vai morrer com essa casa. Ah, beleza, mas, tipo assim, isso resguarda ele de qualquer dívida? Resguarda ele de qualquer dívida? Não. Resguarda ele de dívida tributária? Não. Não é verdade? Não resguarda, porque são cláusulas particulares. As convenções particulares não modificam a relação jurídica.
Se ele só tiver essa casa, que é onde ele mora, ela é bem de família, certo? E aí, o bem de família resguarda a questão tributária? Depende. Se o Caio dever imposto de renda, a Receita não pode pedir, não pode ir a leilão aquela casa, porque é bem de família. Agora, se ele dever o IPTU daquela casa, a taxa de coleta domiciliar da casa, uma contribuição de melhoria que é da casa, aí pode ir a leilão. Certo? Porque artigo 3º da Lei de Bem de Família que traz essa exceção. Tudo bem? Então, o bem de família, regra geral, ele é impenhorável, salvo com relação aos tributos incidentes no imóvel. Tá bom? Isso é questão de prova também. Então, vamos lá. A tem 10% da casa. B tem 40% da casa. C tem 50% da casa. Eles são solidariamente responsáveis por interesse comum com relação ao IPTU dessa casa. Você pode transformar isso em carro e virar um IPVA, entendeu? Se não tem benefício de ordem, será que o município, se ele quiser, ele pode cobrar 100% só de A? Pode. E A não vai poder falar, mas espera aí, eu sou um coitadinho, eu tenho só 10%, cobra primeiro de... Não. Não tem benefício de ordem. Vocês estão entendendo? Não tem benefício de ordem. Então, o município fica à vontade. Se ele vai cobrar só de A, só de B, só de C, ou dos 3, ou de 2, o município escolhe. Tudo bem? Imaginem que eu resolva escolher alguém para ficar... Quem aqui está em torno dos 20 anos? Hã? Hã? Você tem quantos anos? Então, vem cá. Em torno, é? Ai, meus 22 anos. Aqui a carinha de bebê. Seus amigos estão assistindo. Oi, amigos! Como que é seu nome? O João. Eu resolvo escolher o João como meu best friend forever. É assim que fala? É, né? Gente, se eu conversar com o João, andar com o João, eu volto a ter 22 anos? Eu até tenho que fazer de novo, que acabou. Eu vou conseguir parar de fazer botox? Não. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a idade dele é uma condição pessoal dele. Por mais que nós sejamos solidariamente responsáveis, amigos, essa condição pessoal dele não passa para mim. Conseguiram entender até aqui? Obrigada. Por que eu estou falando isso? O que é uma condição pessoal? É a idade, é uma doença, é uma necessidade especial, algo que é da pessoa, é dela. Não vai passar para quem está junto dela, por exemplo, numa solidariedade. Imaginem que essa lei fala o seguinte, que a pessoa maior ou igual a 60 anos é isento de IPTU. A tem 61 anos. B tem 30 anos. C tem 40 anos. Certo? O imóvel inteiro vai ser isento? A condição especial de A vai poder ser utilizado por B e C? Não.
Então, a gente retira quem? Retira A da relação. Porque só ele é isento. Vocês estão entendendo? B e C continuam responsáveis tributários. Solidariamente tributários. Aí é que vem a pergunta. E o município vai poder cobrar, se quiser, 100% só de B? Vai cobrar quanto? Hã? 90. Vocês estão entendendo? 90. Essa que é a pegadinha. 90. Por quê? Porque eu retiro a parte que foi isenta. É pelo saldo. Então, se aqui fosse 5, pode mudar. Você entendeu? Você vai diminuir a parte isenta. Então, esses dois continuam solidariamente responsáveis pelo saldo, por 90. Então, o município pode cobrar 90% do IPTU só de B, ou 90% do IPTU só de C, ou 90% dos dois. Conseguiram entender? Tá? Então, vamos para a questão. Desculpa. João e Pedro são, por lei, contribuintes... Deixa eu apagar aqui. João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Se está falando que é solidariamente, eu já penso, não tem benefício de ordem. Foi publicado lei que isenta o ex-combatente do pagamento de tal tributo, sendo este o caso pessoal do João. Questão pessoal. Não é igual a idade, a doença, a necessidade especial? Então, quem que eu tiro aqui da relação? Só João. Você entendeu? Quem que vai ficar responsável pelo pagamento sozinho aqui? Pedro. Mas por tudo, pelo saldo, certo? Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João. Não é essa a resposta? Né? Aí, ó, saldo, Pedro. Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento? Não, porque é pessoal. O imposto pode ser cobrado de Pedro ou João, pois a solidariedade afasta a isenção? Claro que não. Pedro permanece obrigado a pagar integralmente? Não, né, gente? Então, é pelo saldo. E aqui você encontra o artigo com tudo que eu expliquei. Responsabilidade tributária. Ó. Dentro da relação jurídico-tributária, eu tenho o sujeito. Eu tenho o sujeito ativo, que é quem? Quem vai cobrar, que é o fisco. Beleza? Eu tenho também o sujeito passivo, que costuma ser quem? A pessoa, nós. Então, eu vou colocar uma pessoinha aqui. E essa pessoinha pode ser quem? Pode ser o contribuinte ou o responsável.
Tá certo? Beleza? O contribuinte ou o responsável. Lembrando que norma geral com relação ao contribuinte tem que ser lei complementar. Responsável basta lei ordinária. Beleza? Mas para trazer essa responsabilidade, há necessidade de que eu tenha uma lei. Lei ordinária. Mais uma terceira pessoa, mais vínculo jurídico com o fato gerador. Como assim? Quando eu era empregada do Univag, eu tinha vínculo jurídico, certo? O vínculo jurídico trabalhista, que gera salário, que é fato gerador do imposto de renda. E aí tem uma lei que fala que o empregador tem que reter e repassar esse imposto de renda. Tanto é que você pega o olerite e está lá já descontado. Imposto de renda, contribuição previdenciária, beleza? Então, você empregado, você é contribuinte, é do seu bolso que está saindo, mesmo que nem chegue. E a empresa é meramente responsável. Mas vocês estão entendendo que tem uma lei, o Univag é terceira pessoa, e existe um vínculo jurídico com o fato gerador, que é o salário? Agora, imagina que Maurinho surta. Maurinho surta, entendeu? E aí ele consegue na Assembleia Legislativa que fala que o empregador fica responsável por reter o IPVA do carro do seu funcionário. O que tem o cu a ver com a causa? Porra nenhuma. Não é verdade? O que meu empregador tem a ver com o meu carro? O que meu empregador tem a ver com a minha casa? Por mais que eu tenha um vínculo jurídico, o vínculo jurídico não está atrelado ao fato gerador ser proprietário de um veículo automotor. Vocês estão entendendo? Então, não poderia. Então, não é assim sair delegando essa responsabilidade para qualquer um. Não, tem que respeitar isso daqui. Ótimo. O CTN elenca. A gente tem vários tipos de responsabilidade, sabe? Elenca. Eu demoro dias dando aula disso para os alunos do meu curso. Aqui eu vou sintetizar o que é mais corriqueiro na prova. Um imóvel. Tá? Um imóvel. Uma casa. O IPTU incide naquele imóvel. Uma taxa de coleta domiciliar de lixo incide no imóvel, não na pessoa. Uma contribuição de melhoria está grudado no imóvel, não na pessoa. É o que no direito civil a gente chama de obrigação propter rem, que segue a coisa. Tudo bem? Que segue a coisa. Então, é assim, isso serve para casa, para o imóvel rural, para o carro, serve para o carro também, tá? Então, o que acontece? Quando eu comprar o imóvel, e esse imóvel estiver devendo IPTU, ele vem junto com a casa. Eu assumo esse IPTU lá de trás. Tudo bem? Entenderam? Eu fico responsável por esse IPTU lá de trás. Ai, professora, mas eu sei como resolver isso, porque eu sou advogada civilista e eu sei como resolver isso. É só colocar no contrato de que quem ficou devendo o IPTU que fica responsável. Vale? Não, convenções particulares não modificam o sujeito passivo da relação jurídico-tributário. Novamente, artigo 123 do CTN, salvo disposição em lei em contrária. Tudo bem? Então, segue a coisa.
Contudo, nós temos duas exceções que impede a responsabilidade. Tá certo? Impede a responsabilidade. Se você tiver a quitação de que os tributos todos foram pagos, a certidão negativa. Então, é mais ou menos assim, qual que é o normal? Vou comprar uma casa, vou puxar a capivara da casa. Eu quero a certidão negativa do município. Ah, não está devendo nada. Quanto é a casa? 100 mil. Toma 100 mil, você guarda essa certidão negativa. Ah, está devendo 10 mil de IPTU. Toma 90, os 10 mil eu vou lá e pago. O normal é a gente fazer isso, né? Então, o que acontece? Se eu tenho essa certidão negativa e depois o fisco descobre que está devendo e lança, aí eu posso ir lá e falar, ó, tira o meu da reta. O artigo 130 do CTN fala que se eu tiver a comprovação, o título de quitação, que é a certidão negativa, impede a responsabilidade, não é que quita a dívida. Impede a responsabilidade, entendeu? Ou seja, ele vai ter que cobrar de quem? Do antigo proprietário. O meu sai da reta. Entenderam? Certo? Impede responsabilidade, não quita a dívida. Outra exceção é quando eu adquiro um imóvel em asta pública. Porque, gente, é assim, ó. É assim. Quando o imóvel vai a leilão, ele costuma ser vendido acima do valor ou abaixo do valor do mercado? Abaixo. Agora, você já pensou que se você fica responsável pelo pagamento de um tributo do imóvel que você está arrematando em leilão? Aí que vai para baixo mesmo, certo? E assim, se a pessoa está devendo as Casas Bahia, você acha que ela está pagando IPTU da casa? Lógico que não. Você entendeu? Então, quando já vai um imóvel a leilão, aquele imóvel está todo fodido, tributariamente falando. Certo? Quando aquele carro vai a leilão, aquele carro já está todo fodido, tributariamente falando. Então, regra geral, quando você arremata um bem de leilão, é como se ele fosse uma aquisição originária. Ele vem limpo dos tributos passados. Impede a responsabilidade, não é que quita. Aí vai para os créditos dos credores, aquele dinheiro, depois vai ver lá quem vai pagar primeiro. Tá? Impede a responsabilidade. Isso é para casa e para o carro. Mas muito cuidado com o carro. Tá? Muito cuidado com o carro. Porque se o edital desse leilão do carro falar que a pessoa responde, quem está arrematando no leilão, responde. Então, tem que ficar sempre de olho no edital, entendeu? Cuidado, tá? Para carro. Por quê? Porque o artigo 130 que fala do leilão, ele está falando de imóveis. Aí, ele não fala de móveis. Só que aí trouxeram eles para os móveis, para o carro, e aí trouxeram essa outra exceção, para carro. Tá bom? Claro. Você vai ter que entrar pedindo a prescrição.
dependendo se lançou agora e não estava, é decadência. Entendeu? Se não está decaído, nem prescrito, tem que trazer o comprovante. Não de 15 anos atrás. Você vai alegar, você nem vai entrar nessa esfera, você vai falar em decadência ou prescrição. Entendeu? Agora, se aconteceu isso num período menor de 5 anos, e você não tivesse o comprovante, você está fudido. E só tinha certidão? Não. Por quê? Porque não presume pagamento, está no CTN. Mas infelizmente é desse jeito mesmo. Tá? Tá lá no CTN. Não há presunção de pagamento. Artigo, depois dá uma olhadinha, salvo engano, é no 157 ou 158 do CTN. Vamos lá, então vamos para a questão. Pedro, deixa eu apagar aqui. Pedro adquire imóvel de João, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam pendentes de pagamento os seguintes tributos: o IPTU, a contribuição de melhoria e a taxa de coleta domiciliar de lixo. Isso gruda no quê? Na pessoa ou no imóvel? No imóvel. E, vou até mutar, taxa de inspeção sanitária. Quem que paga a taxa de inspeção sanitária? Empresa, né? A gente paga como pessoa. Não, então isso é algo de uma empresa. Que isso daqui é mais ou menos assim. Eu tenho um salão comercial, aluguei para a loja X. E a loja X saiu e está devendo a tributação da empresa. Certo? Agora eu estou alugando esse salão comercial para um cabeleireiro. Não é mais para a loja, para um cabeleireiro. Beleza? Ou eu estou vendendo a loja, eu estou vendendo o imóvel. O que a pessoa que está comprando o imóvel tem a ver com a empresa? Nada. Então, o que vai seguir com o imóvel na venda? O IPTU, a taxa de coleta domiciliar de lixo e a contribuição de melhoria, que gruda no imóvel. E da empresa, gruda no imóvel? Não gruda no imóvel. Então, vamos ver. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da taxa de coleta domiciliar de lixo e da contribuição de melhoria, permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária? Verdadeiro, porque só se torna responsável pela que traz o imóvel. Pedro só se torna responsável pelo IPTU e a taxa de coleta domiciliar de lixo, permanecendo o outro de contribuição de melhoria e inspeção sanitária? Não, a contribuição de melhoria é do imóvel, porque é ele que é valorizado. Pedro é o responsável tributário de todos devido à sucessão imobiliária? Não. João continua sendo de tudo? Também não. O do imóvel vai com o imóvel. Está aqui, ó. Artigo 134. Vamos lá. Vou apagar ali. Aqui nós precisamos fazer uma interpretação lógica desse artigo. O que o artigo quis dizer, tá? O que o artigo quis dizer. Então, vamos lá. Vocês sabem que a matéria mais importante para o jurista, para quem milita com o direito,
Vocês sabem que é hermenêutica, né? Você não precisa dela agora. Você vai passar na prova. Mas se você não quiser ser um copia e cola, um advogadozinho copia e cola, você tem que estudar profundamente hermenêutica jurídica. É a matéria mais importante da graduação, que a gente não dá valor. Então, vamos lá. Que é a interpretação, né? Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Para eu falar que é impossível cobrar o contribuinte, o que eu tenho que fazer primeiro? Tentar cobrar, não é? Para eu poder falar, eu não consigo receber dele, primeiro eu tenho que cobrar ele. Ou seja, primeiro a gente cobra o contribuinte. Se não conseguir receber do contribuinte, em tese, você vai contra o responsável. Vocês estão entendendo? Então, tá. E esse conceito aqui é responsabilidade solidária ou subsidiária? Subsidiária. Então, essa responsabilidade, conforme a interpretação da técnica de exegese lógica, que é o que o texto quis dizer, é uma responsabilidade subsidiária. Mas olha o que o texto fala. Responde solidariamente. Com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Então, vamos lá. A casa está no nome da Alice. Em tese, eu sou responsável pelo pagamento desse IPTU. A Alice é contribuinte. O fisco pode escolher quem vai cobrar? Eu ou a Alice? Não. Por mais que lá está escrito solidariamente, a responsabilidade ela é subsidiária. Primeiro vai cobrar a Alice, que é o contribuinte. Depois, em tese, vai cobrar o responsável. Desde que ele tenha o poder de intervir, mas agiu com treta. Fez esquema. Senão, não. Senão, o responsável não responde. Todos os pais são responsáveis pelos tributos dos seus filhos menores? Não. Não. Eu vou trazer um caso para vocês que já caiu em prova, só para vocês pensarem. Pois é, por isso que está aqui, entendeu? Para aprender. Imaginem a seguinte situação. A mulher vive com um cara muito rico. Muito rico, muito rico. A filha ou o filho deles já tem um patrimônio no nome que foi passado. A casa, certo? A casa. Eis que ela descobre que o pai abusa sexualmente do filho. E o pai foge, levando todo o dinheiro, só deixando eles na casa. E a mãe está desempregada. Certo? Está desempregada. Não tem dinheiro para pagar esse IPTU. Está na merda. Só que tudo isso foi comprovado na justiça e esse pai rico perdeu o poder familiar.
Ele perdeu. Na minha época, a gente chamava de pátrio poder. Perdeu o poder familiar. Um pai ou uma mãe que perde o poder familiar, ele pode intervir na vida da criança, do filho? Não. Então, o fisco pode cobrar desse pai rico o IPTU devido pelo filho? Não. Porque não basta ser responsável. Tem que ter o poder de intervir. E ele não tem o poder de intervir. A gente já mata por aí. A gente já mata por aí. Agora, além de ter o poder de intervir, tem que ser omisso, tem que agir com dolo, tem que ser treta. Como assim? A casa está no nome da Alice. E eu estou pouco me fudendo com o nome dela. E eu não pago o IPTU. Mas eu trabalho, né? Posto vida em Instagram, não sei o quê. Vocês cuidado, viu? Porque o Estado futrica a rede social, tá? Vocês ficam pagando de besta. Aí, de repente, eu falo assim, ai, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Vou ser responsável? Vou, porque eu fui omissa. Vocês estão entendendo? Eu tenho o poder de agir, de intervir, e eu fui omissa. Agora, naquele caso que eu acabei de contar para vocês, a mãe está na merda. Sabe? Ela não trabalhava, não sei o quê. Está na merda, saiu, não está com nada, não conseguiu pagar o IPTU, porque ela estava na merda. Ela tem o poder de intervir? Tem. Mas ela não pagou porque ela foi omissa? Ela quis prejudicar a criança? Ela fez treta? Não. Então, por isso que ela não é responsável. Tá? Então, aquele negócio de que o pai e a mãe é sempre responsável, tá vendo que não é? Fala. Oi? Ah, perde. Perde, né? Porque agora eles não precisam mais de coisa. Beleza? Tudo bem? Por que que a gente interpreta errado isso daqui? Porque a gente vem com essa ideia pré-concebida de que o pai responde por tudo. E o inciso primeiro justamente traz os pais. Vocês entenderam? E aí a gente acha, pá. Porque se você olhar assim, ó, pensa num inventariante. Se o inventariante respondesse por tudo, mesmo ele agindo certinho, bonitinho, quem que ia querer ser inventariante em processo? Síndico de massa falida? Administrador? Quem que vai querer ser se ele fez tudo certinho e deu merda? Ninguém. Quem vai querer ser tutor, curador de alguém que deve um monte de vida, um monte de dívida, tipo assim, curador? Se ele vai responder, pouco importa, de qualquer forma. Ninguém. E aí que a gente vem com relação aos sócios. Tá? Com os sócios. Que hora que é? Ainda. Tudo isso, essa porra dessa aula não termina nunca, né? Louca para tomar um chopp, sair daqui tomar um chopp. Ah, só para vocês ficarem com inveja. Porque vocês vão estudar hoje o dia inteiro e amanhã em casa. Nada de ir para balada hoje não, tá? Foco. O que acontece aqui? Apesar que eu já fiz prova bêbada. Eu estava deu certo. Eu ainda estava na faculdade, só para dar uma descontraída, eu estava na faculdade. Aí eu estava estudando para a OAB, né?
Aí eu fiz para a Defensoria Pública na época, que teve na época. Aí fiz a inscrição de isenção. Fiz a inscrição, né? No dia anterior, uma amiga minha falou assim, olha, eu tenho aqui uma entrada, né, para um casamento, que eu vou e tenho convitinho, esse que meus pais não vão. Gente, era casamento de gente rica, eu nunca tinha ido na minha vida. Nunca, nunca. Né? Do interior, imagina, né? Nunca. Cheguei no casamento, falei, nossa, tomei todas. Aproveitei o casamento como se eu fosse convidada e fui de bicão. Uísque, não sei o quê, papapá. No outro dia era a prova. Fui fazer a prova. Bêbada. Nem conferi a porra da prova. Depois meu amigo disse, Lígia, você passou. Eu, no quê? Não fiz nem exame de fezes para passar em alguma coisa. Passei em... Na primeira fase da defensoria. Eu falei, como assim? Verdade, gente. Mas, isso foi assim, não é para vocês, isso não é para vocês fazerem, entendeu? Não é. Mas, voltando. O sócio, tá? Primeiro, responde quem? Vamos pensar aqui no sócio. É responsabilidade subjetiva. Primeiro, responde o contribuinte, que é quem? A pessoa jurídica, a empresa. Tudo bem? Em tese, se não conseguir receber da pessoa jurídica, em tese, você vai contra o responsável, sócio. Em tese. Por quê? É todo sócio que vai responder? Não. Porque a gente tem que ver o que eu acabei de explicar para vocês. Tem que ter o poder do quê? De intervir, mais treta. Vocês estão entendendo? Então, quem que é? É o sócio administrador. Gerente. O sócio administrador, gerente, só tem 10% e você tem 90%. Quem vai responder? Só o que tem 10%. O que não é administrador cai fora. Eu costumo usar como exemplo o golpe do pau gostoso. Aí, ó, tá vendo? A pessoa deixa de mexer no celular quando fala uma besteira, né? Chega... Hã? Sempre acontece isso, é normal, né? Vamos lá. Gente, o que eu já tive de caso desse no escritório, isso serve para meninos, meninas, tudo, tá? Mas eu vou usar menina. Serve para menino também, entendeu? Tá lá, você já está numa certa idade. Pelos padrões sociais, você é feia. E você é pobre. E você é encalhada. De repente, aparece assim, o príncipe encantado. Né? Cara, eu já vi isso acontecer. Você fala assim, mas como assim, né? De repente aparece o príncipe encantado do nada, que te aborda na rua, em aeroporto, pela internet. O príncipe encantado. Mas aí você pensa, o que ele quer de mim? Eu sou pobre. É amor mesmo. Aí ele dá aquele chá em você, de coxa. Né? E eu sou pobre, é amor. O que ele quer de você? Seu CPF, seu nome, porque o seu nome é limpo. Aí, de repente, a hora que você vê, ele está dentro da sua casa. Sabe? Aí, de repente, ele começa assim, não, porque você sabe que eu quero viver junto com você,
tal, papapá, papapá, papapá. E eu tinha uma empresa que era muito boa, não sei o quê, mas aí o PT acabou com a minha vida. Não é não? Papapá, papapá, e agora eu quero montar uma empresa e vai dar certo, porque é essa agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E como eu te amo muito, e você é o amor da minha vida, eu quero você junto comigo nesse empreendimento. Mas eu não tenho nome. Vou colocar no seu nome, porque eu confio em você, eu te amo. Certo? Mas eu tenho um sócio ali, só para não ficar só você, eu chamei o João, meu amigo, para ser sócio. Mas eu não confio muito no João, então eu vou botar você como administradora, porque daí eu já estou aqui junto, né? Eu trago o papel para você assinar, aquela coisa toda. Vamos lá. Escuta uma coisa que eu estou falando para vocês. Ele vai foder com a sua vida. E ele vai sumir. E você vai responder pelas dívidas daquela empresa, porque você é administrador. Se isso acontecer na sua vida, você vai lembrar dessa história, mas você vai falar assim, não, comigo é diferente. Professora Lígia, você é exceção dos exemplos da professora Lígia. Porque eu vivo lendo os livros bregas que ela adora ler de banca de revista e está acontecendo a mesma coisa comigo. Então, assim, beleza, cara, você não vai escutar o que eu estou te falando. Você vai dar o nome para o desgraçado. Vai. Né? É por isso que é o golpe do pau gostoso. Vai, não tem. Mas, assim, por favor, tenta não ser o quê? Administrador. Tá? E a mesma coisa ocorre com o seu patrão. Eu já vi isso acontecer. O patrão está fudido e você trabalha para ele há 10, 20 anos. Você virou da família. Da família. E aí, agora, ele precisa abrir uma nova empresa porque ele não conseguiu o Simples. Então, ele tem que abrir uma nova empresa para se enquadrar no Simples e não pode estar no nome dele. Aí ele chama você, né, que conseguiu comprar um terreninho, um carrinho nesses 20 anos, porque o salário é de fome. Aí ele chama. João, vem aqui, eu quero conversar com você. João, você sabe que a gente está com o problema aí do Simples, né? Não, sim, senhor. Então, João, eu vou ter que abrir uma nova empresa, né? É, sim, senhor. Então, você sabe que eu tenho uma puta consideração por você, né, João? É, sim, senhor, né? O cara vai se erguendo. Eu quero que você seja meu sócio nessa nova empreitada. Nossa, o João acha lindo, né? Então, assim, eu vou abrir essa nova empresa, 10% vai ficar no seu nome e 90% vai ficar no nome da minha mulher. Eles não são casados. Ele pegou a novinha, nova, aqui. 90% no nome da minha mulher. Só que, João, você sabe que eu não confio nessa filha da puta, né? Porque ela vai torrar tudo no shopping. Eu confio em você. Tanto é que eu vou colocar uma mesinha para você aqui na porta da minha sala, para ficar até mais fácil da gente organizar. Então, eu vou colocar como você aqui como administrador dessa nova empresa. Beleza? Ele fode com tudo. Quem fica responsável aqui? O João. E os 90% aqui? Nada. Então, o que vai ser mandado para leilão? O carrinho do João, o terreno do João, porque terreno baldio não é bem de família, não é verdade? Né? Qual conta vai ser bloqueada? Do João. Então, cuidado do golpe do empregador também, que tem muito isso na praça. Tá? Muito cuidado. Não aceite ser administrador de ninguém em sociedade. Pelo amor de Deus. Mas basta ser sócio administrador, que é quem tem o poder de intervir? Não. Esse sócio tem que ter agido com o quê? Com treta. Tá? Tem que ter agido com treta. Ele tem que ter sido omisso. Sabe? Por quê? Porque o mero inadimplemento
não gera por si só o redirecionamento contra o sócio-gerente. Então, em tese, o fisco tem que comprovar que o João fez treta. Em tese. Porque na vida real é assim. Se o fisco coloca você na CDA como corresponsável, fudeu, você não tem como se defender na prática. Na prática é assim, entendeu? Você não tem como se defender. Então, o que acontece? Em tese, treta. Mas, assim, para a prova, o mero inadimplemento não gera por si só o redirecionamento para o sócio-gerente. Tudo bem? Agora, o que é treta? É você violar a lei, contrato social, estatuto, porque com o sócio a gente tem que pegar o artigo 134 mais 135 do CTN e interpretar ele. Só que o que a gente vê muito na prática? A gente estava falando de escritório, né? O Emerson deixa de ganhar dinheiro na seguinte situação. Meu marido tem um escritório de contabilidade, que eu já falei. Mas a primeira formação dele é administração de empresas. Então, ele tem noção de tudo isso. E, assim, o sonho do brasileiro é o ser o quê? Empresário. Né? O cara trabalhou 20 anos como montador de móveis. Ele acha que ele pode abrir uma empresa de montar móveis. E não necessariamente. Porque ele só montou móveis, ele não sabe gerir uma empresa. Aí, às vezes, chega o cara lá e fala assim, eu quero abrir a empresa assim, assim, assim. Aí o Emerson começa a questionar. Tá, mas como que é seu plano de negócio? Como é que é não sei o quê? E não sei aonde. O cara, não sei. Ele não abre. Ele não abre. Ah, mas ele vai deixar de ganhar. Ele não abre, porque ele fala, ó, primeiro você vai fazer um cursinho no Sebrae, não sei o quê, vai se especializar, depois a gente conversa. Aí você volta aqui. Porque abrir empresa é muito fácil. Fechar é outros 500, e aí você fode com a vida da pessoa. Então, a gente prefere dormir de consciência tranquila, porque pelo menos alertou e mandou a pessoa, tipo assim, não sai do serviço agora, estuda um pouquinho, depois você volta aqui. Né? Porque, assim, você abriu a empresa. Você tem que fechar a empresa de forma regular. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Tchau e benção. Tchau e benção. Tchau e benção. Você não pode fazer isso. Quando você simplesmente fecha as portas e tchau e benção, você está contrariando a lei. Você está dissolvendo de forma irregular a empresa. Então, você, sócio administrador, da época que fechou as portas, que dissolveu irregularmente a empresa, você vai ser responsável. Porque presume-se a treta. Também é súmula. Tá certo? Tá? Então, vamos para a questão. Pedro tem 3 anos de idade e é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do IPTU, por meio do envio de carnê de cobrança ao seu endereço. Está certinho. O fisco fez certo. Vai notificar quem? O contribuinte. Os pais de Pedro, sabendo a ocorrência, decidiram não pagar o tributo. Olha o X. Mesmo possuindo recursos suficientes para tanto. Ou seja, são mala. Esses pais não são mala? Botaram o trem no nome do filho, tem como pagar o tributo e está dando os canos para fuder com o guri. Então, aqui eu tenho o quê? Treta.
Se eu tenho treta e eu tenho o poder de intervir, que ninguém falou aqui que não tem, o poder familiar, não trouxe essa excepcionalidade, esses pais são responsáveis? São. Diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação por Pedro, os pais de Pedro devem pagar o tributo na qualidade de substitutos tributários. Assim, quando vem uma questão dessa, a gente deixa ela em stand-by. Porque existe uma modalidade de substituição com relação a isso. Então, vamos ver as outras se não estão mais corretas. O fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução de dívida? Não. Os pais de Pedro responderão pelos pagamentos de tributos, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiro. É essa a certa resposta. Tudo bem? Por quê? Por causa da classificação. Isso aqui é uma modalidade de responsabilidade? É. Eu deixei ela em stand-by porque se todas as outras não tivessem a ver, fossem muito absurda, eu iria nessa. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso, entendeu? O fisco deve cobrar tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Não, eles não são contribuintes. Contribuinte é o Pedro, não os pais. Então, essa daqui é outra absurda. A responsabilidade por substituição, que a prova está chamando aqui, é no caso do empregador. Tá? Essa daqui, verdadeiramente, é de terceiros, conforme a classificação. Tá. 133. Vou contar uma historinha. E eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes desse caso de família. Tá? A minha sogra, ela tinha um supermercado. Lá em Sinop. Beleza? Tinha um supermercado lá em Sinop. Vamos imaginar que era Mercado Maravilha. O que aconteceu? O que aconteceu? Umas quadras acima, abriu o Atacadão. Um mercado que era de médio porte virou quitanda, pequeno. Ela não conseguiu mais sobreviver. Aí, sabe o que ela fez? Ela passou o ponto. O imóvel é dela. Ela não vendeu o imóvel. Ela vendeu o fundo de comércio. Ela vendeu as prateleiras, os alimentos, os clientes, que não é isso o fundo de comércio. E a pessoa que adquiriu continuou na mesma exploração. Só que mudou o nome, virou Mercado Feliz. Certo? Mas continuou a exercer a mesma atividade. Só que minha sogra não vendeu o imóvel e essa pessoa que comprou o mercado queria comprar o CNPJ. Certo? Porque CNPJ antigo, limpo, vale grana. Mas Emerson não deixou vender o CNPJ. Por quê? Porque a Unimed dos velhos é nesse CNPJ. Agora, você pensa aquela Unimed, de quase 40 anos atrás, que tem direito a avião UTI, o caralho a 4, e que 2 velhos pagam R$1.000 por mês.
Não existe mais essa Unimed. Então, tipo assim, não vai vender, porque a Unimed está na empresa, entendeu? Eles entenderam? Não vai vender. Enfim, não vendeu o CNPJ. A minha pergunta é, a pessoa que adquiriu o mercado da minha sogra responde pelos tributos devidos por ela lá atrás? Sim ou não? Sim. O pega, eu sei que é o CNPJ. E as questões vêm com essa pegadinha, foda-se se vendeu ou não o CNPJ. O negócio é continuar na mesma atividade. Então, é assim, ó. Quem adquirir, continuar, responde pelos tributos devidos até a data do ato. Vamos lá. Ó. A pessoa natural ou jurídica de direito privado, então pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que adquirir de outra, por qualquer título, pode ser doação, pode ser compra e venda, adquirir é gênero, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou outra firma, pouco importa. Responde pelos tributos relativos ao fundo de comércio adquirido. Então, como que você tem que botar na sua cabeça? Quem adquirir. Eu gosto sempre, porque a gente não está habituado a falar adquirente. Então, na hora que vier uma questão dessa, você escreve do lado comprador. Que a gente consegue visualizar mais a situação na cabeça se eu colocar comprador e vendedor. Porque nós não estamos pensando... a gente não usa adquirente e alienante. Vocês entenderam? Então, você inverte. Alienante, você coloca vendedor. Aí você consegue visualizar o problema na sua cabeça com mais facilidade. Então, tá. O adquirente e comprador que continuar, responde. Ponto. Ele vai responder. E aí? O Mercado Feliz foi para frente? Não. Conseguiu vender o ponto o Mercado Feliz? Também não. O que ela fez, a dona do Mercado Feliz? Arrancou tudo que tinha e saiu do imóvel que pertence à minha sogra. Hoje a minha sogra aluga esse imóvel para uma academia de ginástica. Aí eu te pergunto, a academia de ginástica responde pelos tributos devidos pelo Mercado Feliz? Não. Calma. Vamos devagar, calma. Tá? Depende. O que acontece? A academia não vai responder. Por quê? Porque eu não tenho a continuação. Vocês entenderam? Então, o adquirente, contribuinte, responde. Agora a gente tem que pensar se ele vai responder sozinho e a minha sogra cai fora, ou se a responsabilidade é subsidiária, que é assim. Ele responde. Integralmente. Sozinho. Beleza? Sozinho. Ou seja, o alienante, vendedor,
cai fora. Não vai responder por nada. Cai fora. Sabe quando? Quando esse alienante vendedor cessar completamente a sua atividade de trabalho. Encerrou tudo, ele não vai trabalhar com mais nada. Na prova vai vir aposentou. Se o cara parar de trabalhar, se aposentar, um pouco importa em qual profissão, tipo assim, eu vendi o comércio porque eu passei no serviço público e eu vou assumir, ou eu vou trabalhar de vender Avon. Não pode trabalhar. Aposentou, se ele aposentou, ele cai fora. E esse aqui está fudido sozinho. Quem? O adquirente comprador. Está fudido sozinho. Também está fudido sozinho se o alienante vendedor ficar parado por 6 meses. Se ele ficar parado por 6 meses. Então, se a minha sogra vendeu o mercado para o Mercado Feliz e ela ficar 6 meses sem exercer nenhuma atividade, aí ela teria que dar baixa no CNPJ. Se ela ficar 6 meses sem nenhuma atividade, ela cai fora. Quem se fode sozinho? Quem adquiriu. Ou haverá responsabilidade subsidiária. Primeiro, sabe quem que o fisco vai cobrar? O alienante vendedor, a minha sogra. Se não conseguir receber, aí é que vai atrás do adquirente comprador. Quando? Quando não tiver nessas hipóteses. Tipo assim, ela vendeu o mercado e dentro de um prazo de 6 meses, ela assumiu um concurso público. Dentro de um prazo de 6 meses, ela foi vender Avon. Dentro de um prazo de 6 meses, ela montou um outro mercado em outro bairro, ou uma sorveteria, ou uma loja de... Ela foi trabalhar dentro de 6 meses. Aí, primeiro tem que cobrar ela, minha sogra alienante vendedora. Se não conseguir, é que vem atrás do adquirente comprador. Vamos ler. Então, como que eu leio isso? O adquirir, quem adquirir, continuar, responde. Sozinho. Se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, profissão, ou seja, aposentar. Quem adquirir, continuar, responde subsidiariamente com o alienante, ou seja, primeiro cobra o alienante. Se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu faço. Eu jogo isso daqui, aqui, para a gente ter as duas situações, porque é a interpretação que a gente faz. Porque se dentro de 6 meses for trabalhar, responde. Ou seja, se ficou 6 meses sem trabalhar, não responde. Certo? Tudo bem? Então, essa é a regra. Aí nós temos exceções, tá? Nós temos exceções. Nós temos exceções. Que fala o seguinte. Uma empresa, quando está falida,
Você acha que ela está devendo tributo? Sim. Ela entrou com processo de falência ou recuperação judicial, que ela está fodida. Se ela não está conseguindo pagar fornecedor, vai pagar imposto? Não, né? E a ideia é o quê? Continuar a atividade empresarial para manter os empregos. Então, o CTN fala o seguinte: se você comprar uma empresa e continuar na mesma exploração, em um processo de falência ou recuperação judicial, você não responde pelos tributos devidos. Que é para quê? Para incentivar. Continua existindo. Aí vai lá no concurso de credores da massa falida, por exemplo. Então, é assim. O modelo faliu. Certo? Modelo, né? Que era o mercado, né? Faliu. Processo de falência, tudo bonitinho. O Comper não foi lá e comprou algumas unidades? No processo de falência? Comprou. O Comper responde? Não. Estão entendendo? Agora, nossa, tem que estar o processo de falência. Agora, nossa, fulano está quebrado. Vou lá e compro a empresa. Continuo. Depois eu vou falar, não, mas juiz, ele estava quebrado. Não, aí não, tem que ser num processo de falência. Então, é o que fala o parágrafo 1º. Só que, gente, dizem que o que tem treta nesse mundo é o quê? Falência. Dizem que tem muita treta em processo de falência por aí. Se for olhar essa treta, volta à responsabilidade. Aí é o parágrafo 2º que fala que não se aplica o parágrafo 1º, se não aplica o parágrafo 1º, aplica a regra geral do 133, inciso 1º e inciso 2º. Quando? Aí sabe quem que comprou a empresa falida? O sócio. Que engraçado, né? Ah, tomar no seu cu, né? Aí sabe quem que comprou a empresa falida? O parente. Tá cheirando estranho o parente invejoso comprando a empresa fodida, não tá? Né? Ou o laranja se ficar, nossa, fulano não tinha nada, de repente comprou uma empresa, né? Não, ou seja, né? O Queiroz não pode, vai responder pelos tributos devidos. Tudo bem? Aí volta tudo de novo. Tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo, eu também. Só que eu vou tomar um chopp. Que hora que é? Hã? 8. Vamos lá para a questão, então. Eu vou tomar um chopp. XYZ é um estabelecimento empresarial que foi alienado e cujo o adquirente continuou a explorar a mesma atividade. Então, está aqui, continuou. Então, quem adquirir, continuar, responde. Beleza? Às vezes, você tem que fazer isso que eu estou fazendo. Para você. Por isso que eu falo da importância de você responder questão em casa. Porque você vai ter uma agilidade na leitura muito maior, e aí você consegue ter tempo de fazer esses negocinhos na questão, que vai te ajudar, entendeu? Considerando que também o alienante continuou a exercer a atividade empresarial no mesmo ramo, assinale a alternativa, ou seja, continuou. Se continuou, se está exercendo a atividade quem vendeu, a responsabilidade é o quê? Subsidiária. Certo? A gente entra aqui. Subsidiária. Então, vamos. O adquirente comprador
Por isso que eu falo para vocês, tá vendo? Que fica mais fácil, que eu consigo visualizar quem está cobrando. É integralmente responsável pelos tributos? Não, porque o vendedor foi trabalhar, certo? O vendedor foi trabalhar. Então, não. O adquirente e o alienante são responsáveis, cada qual com 50% do tributo? Não tem nada disso ali. A responsabilidade pelos tributos devidos até a data da alienação é integralmente? Também não. Como o alienante, vendedor, continuou a explorar a atividade empresarial, a responsabilidade do adquirente, comprador, pelos tributos devidos até a data da alienação é subsidiária. Beleza? Então, pensem no seguinte. Vamos recapitular essa jossa. Porque isso cai bastante. Por isso que eu estou perdendo bastante tempo aqui com vocês. E é difícil de entender, faz confusão na cabeça, né? Então, vamos lá. Quem adquirir, continuar, responde. Vai responder. Integralmente, sozinho, se o alienante cessar completamente a sua atividade, se aposentar, ou se ficar parado por 6 meses. O adquirente que continuar responde de forma subsidiária. Primeiro cobra o alienante vendedor. Se não conseguir, é que vem atrás do adquirente comprador. Se o alienante vendedor for trabalhar, dentro de 6 meses. Não importa o trabalho. Aqui está falando que continuou, mas não precisa ser na mesma atividade. Foi trabalhar? Se fudeu. Foi trabalhar dentro de 6 meses? Se fudeu. Vai ter que arcar com a dívida. E o adquirente, o que acontece? 6. O adquirente responde só de forma subsidiária. Por isso que quando o cliente meu quer vender a empresa, eu sempre falo, você tem como sumir por 6 meses? Não, porque acontece assim, a gente fode o outro, você está livre. Nossa, professora, que coisa feia, uai. É meu cliente, o outro que se dane, uai, a lei deixa, né? O inferno te aguarda. Aqui, tudo que eu expliquei para vocês está aqui também. Tá? Vamos para uma questão de crédito tributário que eu já comecei a falar com vocês sobre isso. O fisco do Estado X lavou auto de infração contra a pessoa jurídica Y para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa. Ambas referido Estado. Está no mesmo Estado. A empresa Y impetrou, então, um mandado de segurança objetivando ver reconhecido seu direito líquido e certo a não recolhimento do ICMS naquela operação. Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode, validamente, ser objeto de pedido liminar formulado pela pessoa Y. Quando você pede uma liminar, você vai pedir para extinguir o crédito? Não, né? Por quê? Quando que vai vir a extinção? No final? Então, não. Você vai pedir para excluir numa liminar? Não.
Você vai pedir para o crédito ser constituído? Não. Você vai pedir para ficar suspenso. E aí, quando você suspende a exigibilidade de um crédito tributário, você tem direito à certidão negativa? Não, cuidado. Você tem direito à certidão positiva com efeito negativo. Porra, eu sei o que você está pensando. É, eu sei mesmo. Você está desgraçado. É a mesma coisa na prática. É. É. Só que é aquela história, se você colocar na prova que tem direito à certidão negativa, você vai ficar com 39 pontos. Tá? Agora, você vai responder o quê? Que tem direito, sim, a uma certidão positiva com efeitos negativos. Vai poder ir para o simples com essa certidão? Vai. Vai poder participar de licitação? Vai, como se você não devesse. Tudo bem? E aí, às vezes, você, mas professora, circulação de mercadoria não é ICMS? Né? Não está mandando de uma empresa para outra? Não iria incidir ICMS? Não. Porque para incidir ICMS tem que ser circulação jurídica. Circulação jurídica é mudança de propriedade. Então, quando eu mando uma mercadoria minha para um outro estabelecimento meu, não está mudando propriedade. Se não está mudando propriedade, não incide o ICMS. O circular não é só o caminhar de um lado para o outro. É circulação não só meramente de fato, é circulação jurídica. Tem que mudar a titularidade e tem que ser com relação à mercância. Mercadoria, mercância. Pensem assim, ó. Só para vocês terem noção. Pensa assim. Eu vendo carro? Não, não vendo carro. Mas estou vendendo meu carro para você. Mas eu faço mercância de vender carro? Não. Vocês estão entendendo? Então não há ICMS, não é mercadoria. Vocês entenderam? Não é mercadoria. Agora, eu sou uma revendedora de carro. Aí é mercância, aí é mercadoria, aí incide ICMS. Por isso que a gente não paga ICMS quando eu te vendo um carro, se eu não é a minha mercância. Tá? É a mesma coisa assim, por exemplo. O difícil é explicar, se pegar. Né? Mas vamos pensar no direito. Para a prova. Ultimamente não anda compensando, mas eu sempre gostei de ir para 25 de março. Não, eu vou lá para comprar troço de festa. Ah, porque eu sou a louca da festa. Eu que faço decoração personalizada de todas as minhas amigas e da Alice. É. Que hora que você dorme? 00:30, 1h. Que hora que você acorda? 5:30, 6h. O resto, fico fazendo alguma coisa. Minha cabeça não para. Zé Paulino. Eu costumava ir muito para Zé Paulino, lá em São Paulo. Tinha todo um esquema, eu e o Emerson, para comprar roupa para mim. Então, eu já ia numa loja, já separava o que eu queria, o Emerson vinha pagando e pegando. Aí eu ia para outra loja, é verdade. Trazia uma mala lotada de roupa. 20 vestidos. Eu fazia o guarda-roupa por ano, lá. Mas aquilo era para mim. Não é para revender. Eu não sou contribuinte de ICMS, vocês estão entendendo? Por mais que pareça. Mas não, eu não sou. Agora, se eu vou para São Paulino, compro um monte de coisa com a finalidade de revender, aí eu sou contribuinte de ICMS. Agora, você quer ver a diferença? Pouco importa se a finalidade é revender ou não. Agora, quem vai ver? Agora, eu fui para o México.
E eu trouxe 8 bolsas. 8 bolsas. Gente, o que é 8 bolsas? Fala sério se não é bonitinha. E tudo baratinha. Olha só, que gracinha. Né? Como que você vai passar numa loja, vai ver uma coisa dessa, linda dessa, que custa R$150 e não vai trazer? Hã? Nunca, né? Então eu andava assim, falava assim, nossa, o Hermes, de novo, mais bolsa. Como é que vai trazer tanta bolsa? Eu dou um jeito. Lógico, a gente sempre dá um jeito, né? Como é que, né? R$150, uma coisa linda dessa, como é que você não vai trazer? Enfim, eu trouxe 8 bolsas. Quem olha pensa o quê? Vai revender 8 bolsas, né? Mas eu não vou revender. Para mim. E tiro o olho gordo da minha bolsa, que eu não vou dar. Já falei para as minhas amigas. Sai fora. Entendeu? Se a Receita tivesse me pegado, apesar que eu não gastei, então eu estava dentro da cota dos $1.000. Mas, assim, se a Receita tivesse me pegado, adiantaria eu falar para ela, eu não vou revender para mim, juro que é para mim. Você quer? Eu vou pedir para a Arletinha tirar foto do meu closet, só para você ver o tanto de bolsa que eu tenho lá, é só para completar a coleção. É para mim, eu não vou revender. Ia colar? Não. Porque pouco importa se é para uso próprio ou não. O ICMS incide. Porque o problema não é o imposto de importação. Porque é assim, ó. Quando você manda... já acabou a aula? Ninguém tocou o sinal, você não me avisou. Eu vou só terminar aqui rapidinho. Quem quiser sair, pode sair, mas só para... Aqui, ó. Então eu vou primeiro. Gente, boa prova. Vocês têm meus contatos, minha rede social. Vocês entrem em contato comigo se tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Mas vamos lá, assim, ó. Eu exporto. Dudalina. Dudalina é do Brasil, certo? Dudalina é do Brasil. Quando a Dudalina manda para o Paraguai, vai sem IPI e ICMS. Tá certo? Se eu for no Paraguai comprar a Dudalina, ou qualquer outra coisa, essa caneta, quando entra para o Brasil, vem ICMS, IPI, como se tivesse sido produzido no Brasil, PIS/COFINS, imposto de importação, sabe? Então, por que eles jogam 50%, 60% se o fiscal te pega lá no aeroporto? Porque não é 50%, 60%, acho que é 50% ou 60% em cima do valor do produto. Não é por causa do imposto de importação, é por causa de todos esses indiretos que estão dentro do produto se tivesse sido fabricado no Brasil. Quem? Eu não. Eu estava dentro da cota de isenção de $1.000. Aí eu não tinha que pagar nada. Olha, tá filmado? Beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.